O texto nos diz, em seguida, que ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória. Preste atenção aqui nisso, meu querido irmão. Deixe-me chamar sua atenção para o que Cristo faz quando ele nos liberta dos nossos pecados. A libertação proposta por Deus, o Pai, na pessoa do Filho, aplicada pelo Espírito em nós, tem o propósito de nos fazer reino e sacerdotes. Aqui nós temos, meus irmãos, uma declaração exatamente do trabalho de Jesus em nosso favor. O que é que ele faz aqui? Ao nos tornar um reino e sacerdotes. Todos os que creem em Cristo vivem na esfera do governo, do reino de Deus. E eles se tornam, meus irmãos, sacerdotes. Aqui é uma referência à igreja, ao povo de Deus, como sendo o reino de Deus. Você lembra quando Jesus começou a proclamar o evangelho? Qual era a grande mensagem dele? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Esse reino tem um rei. O Senhor é o rei desse reino. Ninguém entra nesse reino se não nascer de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, nós estamos sob o governo de Deus. Está o resultado da libertação. Nós temos um novo rei. Nós saímos do império das trevas e entramos no reino do seu amor. Uma vez que nós fomos libertos, o Senhor cria um reino de sacerdotes, um povo sacerdotal. Ele nos fez um reino de sacerdotes. Isso aqui aponta, meus irmãos, para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo faz por nós. Ele nos torna um reino de sacerdotes. A versão corrigida e fiel traduz o texto nesses termos diferentes. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória. Essa outra tradução, proposta pela edição revista e corrigida da Sagrada Escritura, aponta para o fato de que nós seríamos reis e sacerdotes. Ora, o que é que isso significaria, então? Aqui está 2 dos 3 ofícios do Antigo Pacto. Você consegue lembrar que no Antigo Pacto o Senhor Deus constituía sobre Israel reis, sacerdotes e profetas? Pois esses mesmos ofícios nosso Senhor Jesus Cristo tem. A Escritura Sagrada mostra ele como atendendo perfeitamente ao ofício de rei, porque ele é o rei dos reis, ao ofício de profeta, porque ele tem a palavra de Deus para os homens, ele tem o testemunho do Senhor, ele fala da parte do Pai, ele mesmo diz isso no Evangelho de João, conforme está escrito no Evangelho de João, e ao mesmo tempo ele também é o nosso sacerdote, é o que o apóstolo, autor da carta aos Hebreus, nos diz. Ele foi tanto o sacrifício, como foi aquele que leva a oferta. Ele levou a oferta a Deus, o Pai. Então ele é nosso sacerdote. O apóstolo disse que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Ele é sumo sacerdote. Mas é interessante perceber que aqui na passagem 2 desses ofícios são ditos a nós, embora outras passagens também estabeleçam a condição de que nós seríamos também profetas aqui, no sentido de que nós temos a mensagem do Evangelho para comunicar aos homens. É nesse sentido apenas. Nós temos a mensagem de Deus dada aos homens. Então, é como que a igreja é colocada numa condição de que tem o dever de exercer esses ofícios aqui. No sentido de que nós passamos a viver no reino de Deus, sujeito ao governo do Rei dos Reis, mas agindo nesse mundo como se nós tivéssemos o dever de vivenciar o reino, vivenciando o Evangelho, ao passo que nós somos também, atuamos no ofício profético, anunciando a mensagem do Evangelho aos pecadores para que se arrependam e entrem no reino de Deus. Mas nós somos também sacerdotes. Isso aponta para o fato de que agora nós temos livre acesso à presença de Deus.
O profeta era aquele que representava Deus aos homens, falando da parte de Deus aos homens. O sacerdote, por outro lado, exercia o papel inverso. Ele era aquele que representava os homens diante de Deus. Ele exercia o papel de interceder pelos homens diante de Deus. Fazia isso os sacerdotes. Eles iam até ao Senhor intercedendo pelo povo. Eles realizavam os sacrifícios do povo. Claro que nós não fazemos isso mais, porque Jesus fez o sacrifício perfeito por todos nós. Ele ofereceu esse sacrifício por nós uma vez por todas. Mas cabe a nós sermos exatamente aqueles que estão como que intercedendo por aqueles que não conhecem ao Senhor, por aqueles que não conhecem a Cristo, intercedendo uns pelos outros. Nós somos um reino sacerdotal. Sim, essa expressão era usada também para se referir a Israel no Antigo Testamento. Deus se referia ao seu povo como sendo um povo sacerdotal. E a igreja do Novo Pacto atende também a essa demanda. É um reino de sacerdotes. E isso aqui aponta para o sacerdócio universal de todos os santos. Na nova aliança não há um sacerdote acima dos outros, a não ser Cristo, né? Mas o pastor, por exemplo, não é um sacerdote que está acima do rebanho. Às vezes, quando você se refere ao pastor nesses termos, você está trazendo consigo ideias erradas, inclusive da tradição romana, né? Da tradição católica, que vê o padre como sendo um sacerdote. Não, na Bíblia não existe isso. No Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes. E nós temos um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que não é só o sumo sacerdote que invadiu o santuário celestial, o Santo dos Santos, e ele não é apenas o sacerdote supremo, ele é também o próprio sacrifício. Ele levou ao Pai o seu sangue, e o seu sangue foi derramado por nós, e agora ele abriu o caminho de cima a baixo. Por isso que Lucas nos diz, ao retratar a morte de Jesus, que o véu do templo, quando Jesus expirou, rasgou-se de cima a baixo, foi rasgado, dizendo que agora qualquer pessoa pode entrar naquele lugar, qualquer pessoa pode entrar à presença do Pai, e isso foi aberto não vindo de nós, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ele abriu o contato ao Pai de tal forma que hoje nós somos sacerdotes que têm acesso ao Pai também. Bendito seja o Senhor. Ele nos constituiu como reino e como sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.